Ora bem, hoje não vamos resolver o guia prático 6. Os 5 e 6 ficam para a próxima aula. O que vamos fazer é dar matéria referente ao guia prático 6. Referente ao guia prático 6 e referente já ao trabalho prático 2. Portanto, a matéria que vamos dar hoje é muito importante já para o trabalho prático 2. Ora bem, nós até agora estivemos a utilizar a biblioteca ACM. E utilizamos da biblioteca ACM 3 ou 4 classes. Eu vou mostrar essas classes e agora vou mostrar as classes seguintes. Ora, vimos aqui ao menu Help, documentação, e ele vai abrir aqui a documentação toda da biblioteca ACM. Portanto, isto está aqui dividido em pacotes, que são pastas onde estão lá. Depois, muitas classes. Portanto, nós daqui já utilizamos o quê? O glabel. O glabel aparece no exemplo quando vocês criam um Graphics Program, uma classe do tipo Graphics Program. Aparece lá a criação de uma glabel. O Graphics Program, toda esta classe já apareceu. Por exemplo, aqui assim é onde está o método Wait for Click, que vocês vão utilizar no TP1. Portanto, no TP1, vocês têm uma figura, chamam este método, ele espera por um clique e depois desenham o método seguinte. Além disso, utilizamos principalmente esta classe SheTurtle. Portanto, até agora foi o ponto principal onde estivemos a trabalhar, à volta do SheTurtle. E já temos mais classes. Já utilizamos o Random Generator para as cores, para coisas aleatórias ou para números aleatórios. Okay? E basicamente foi isto que temos a utilizar até agora. A partir de agora, vamos utilizar mais classes. As classes que estão neste pacote, Graphics. No Graphics, o que é que temos? Temos classes para criar objetos gráficos. Nós até agora, quando tínhamos a tartaruga, estávamos a fazer linhas, mas isso é a mesma coisa que fazer linha no Paint. A gente faz meio da linha no Paint e depois não pode alterar essas linhas. O que fica lá são pixels. Portanto, isso é o que acontece com a tartaruga. Mas se vocês fizerem um quadrado, por exemplo, se desenhar um quadrado ou um retângulo no PowerPoint, por exemplo, depois podem pegar no quadrado, aumentam, diminuem, alteram a cor, rodam para um lado, rodam para o outro. Portanto, isso é um desenho vetorial. Isso é o que acontece com estas classes. Estas classes, a gente cria um objeto que é, por exemplo, um desenho, que é um retângulo, e depois a gente pega no retângulo, aumenta, diminui, altera a cor, altera as coisas todas. E altera no momento da criação ou mais tarde. E depois, se vocês desenharem um retângulo por cima de outro, desenham um retângulo, depois desenham um outro, depois veem que há uns que ficam em cima dos outros. Portanto, esquecer que estamos a trabalhar em X, em Y e também em Z. Porque uns assim ficam uns em cima dos outros. Depois podemos tocar a ordem. Portanto, o que vai acontecer a partir de agora é que, à medida que formos desenhando, vamos ter diversos objetos e depois podemos mexer com os objetos. É por isso que eu fiz aquelas animações. Eu criei um conjunto de quadrados, posso colocá-los numa linha ou numa circunferência, e depois, como tenho esses nomes todos, depois eu percorro isso e vou alterando o que quiser. Depois aí aplico diversos efeitos. Portanto, eu tive a alterar a cor de fundo, eu podia alterar a escala, diminuir, portanto, eu posso aplicar muitos efeitos. Depois há as figuras. Isso é a mesma coisa que a luz de Natal. Então, vocês vão ver que é a mesma coisa que é. Nós temos as luzes de Natal e depois que na luz de Natal a gente escolhe qual é o efeito. Aqui hoje vamos fazer a mesma coisa. Hoje vamos desenhar um conjunto de retângulos e depois vamos aplicar efeitos diferentes. A luz a trocar as cores duas a duas. Portanto, a gente pode imaginar aqui os efeitos que quiser. É isso que vamos ver. As cores do arco-íris a rodar, por exemplo. Portanto, tudo o que possa imaginar é isso que vamos fazer hoje. Ora bem, assim, nós temos aqui diversas classes para criar figuras diferentes, criar linhas, depois a gente pode mover de um plano para o outro, planear o que é que é essas coisas todas. Hoje eu vou falar só aqui desta classe, SheRect. Portanto, desta classe é só o SheRect. As outras depois são iguais. As outras depois é mais ou menos igual.
O guia prático fala aqui de várias. O guia prático 6, quando vamos depois resolver na próxima aula, fala aqui de várias destas classes. Portanto, a classe Rect permite criar um retângulo. Portanto, cada objeto do tipo Rect é um retângulo que a gente pode adicionar a uma janela. Portanto, pode ter só na memória, pode também adicioná-lo na janela. Para criar um retângulo existem duas formas. Então, a pessoa olha aqui para a documentação, para os construtores. Eu posso criar um retângulo dando a largura e dando a altura. Portanto, esquecer que este retângulo fica na posição 00. Ou então, eu posso criar um retângulo, dou a coordenada x e y. Portanto, o ponto inicial a partir de onde se desenha o retângulo, e depois dou a largura e a altura. E depois temos muitos métodos. Para seguir já vamos olhar para os métodos. Então, a primeira coisa, vamos criar um novo projeto, uma classe, e depois vamos criar um retângulo lá dentro e depois começar a explorar isso. Criar um meu projeto. Eu vou chamar ao projeto GP6. Portanto, isto não é a resolução do GP6, mas é só a matéria para o GP6. Criar o projeto. E agora aqui assim vamos criar uma classe. Do tipo ACM Graphics Program. O nome da classe pode ser Rectangles. Retângulos. Ok, temos uma classe. A classe tem inicialmente os importes que são necessários, portanto tem aqui logo muitos importes. Portanto, isto é tudo. Portanto, é importar tudo a todas as classes da biblioteca ACM e depois tem aqui muitas classes da biblioteca do Java. Ora, este código aqui, portanto, este comentário aqui inicial é para apagar. É para apagar. E devem de descrever o que é que a classe faz. Examples about Rect. Colocam o vosso nome. Na versão geralmente coloca a data. Portanto, este comentário não interessa, apaga-se. Este aqui vamos apagar também. Vamos apagar estes comentários por aqui. Vamos apagar estes comentários por aqui. E eu quero só isto. Portanto, tem os importes, o comentário inicial que explica o que é que a classe faz. E depois temos o método. Portanto, no trabalho prático você tem que colocar comentários antes de cada classe e antes de cada método. Portanto, vocês podem ver a resolução do guia prático 3, está na página. Está a resolução do guia prático 3, tem os comentários todos justinhos. Portanto, seguem esse exemplo. Ora bem, isto, o que é que temos aqui? Temos a classe Rectangles, a classe que criámos, que vai estender o Graphics Program. Portanto, isto significa que esta nossa classe vai ser um programa. Portanto, isto na verdade vai ser uma applet. O que é uma applet? É um programa que pode funcionar dentro de uma página HTML. Portanto, todos os programas que estamos aqui a fazer, a gente pode ver isto dentro de uma página HTML. É só colocar lá um bocado de código HTML e o programa funciona dentro de uma página HTML. Portanto, o método run é o método que inicia o programa. Portanto, todos os programas também têm um método para iniciar o programa aqui. É o método run.
Ora, aqui estamos a criar uma variável chamada ongeLabel e esta variável vai ter este objeto, vai ter um objeto tipo glabel, onde vai ser enviado para o objeto. O primeiro parâmetro é uma string, uma frase, que é a frase que vai ser mostrada, a coordenada x e a coordenada y. E aqui, em vez do this, vamos colocar o que é? Super. Portanto, utilizamos o this quando é um método que está aqui na própria classe, quando é que chama um método da própria classe. O super quando é um método herdado da superclasse. Ok, isto está. E vamos então agora criar o nosso retângulo. Retângulo, o tipo é xrect. O nome da variável square 0 igual. E agora vamos. Portanto, isto é só uma variável, portanto, que é o endereço de memória onde vai estar o objeto. Já agora diga-me lá o que é um objeto. Neste caso, o objeto é o retângulo, que é o que nós vamos relacionar. O objeto vai ser o conjunto de métodos das variáveis e dos métodos com o construtor. Não é? Ora bem, isso é a classe. Um objeto é um conjunto, uma variável, por exemplo. Ok, portanto, um objeto é semelhante a uma variável. Só que enquanto uma variável, por exemplo, de um tipo básico, uma variável do tipo inteiro guarda só um inteiro, uma variável do tipo double guarda um número real, um objeto guarda muitas coisas lá dentro. E além de guardar muitas coisas, também tem métodos lá dentro. Portanto, um objeto funciona como uma variável, só que tem lá dentro muitas coisas. Tem métodos, tem propriedades, tem eventos, tem sinais, tem muitas coisas lá dentro. Portanto, é assim, a tartaruga é uma classe. Depois, quando a gente cria um objeto, quando cria uma variável em si, temos um objeto. Depois, o objeto pode ter muitos tipos, tipo tartaruga, pode ter muitos outros tipos. Portanto, isso, geralmente costumo dar o exemplo que é a receita de um bolo. A receita de um bolo é a classe. Eu digo o que é que o bolo vai ter em termos de ingredientes, como é que se preparam, as coisas todas. Portanto, a receita, assim, a receita, eu não posso comer a receita, não é? A receita não é um bolo em si. A receita é só ali um guião, as coisas todas. E isso é a classe. A classe diz quais são os métodos que eu posso utilizar, essas coisas todas. Depois, quando eu crio uma variável, quer dizer que eu crio o bolo. Quando eu faço o bolo, misturo os ingredientes todos, depois vai ao forno, não sei quantos, ou é cozinhado de outra forma. Isso, o bolo em si, é o objeto. Eu posso ter uma receita e com essa receita eu faço muitos bolos. Faço muitas cópias do bolo. Uns ficam queimados, outros não. Mas faço muitos bolos. O objeto é isso. O objeto é criar a variável a partir da classe. Então, temos a classe que diz o que é que existe e o objeto permite então ser uma variável daquele tipo. Ok? Está esclarecido? Portanto, é assim. E o conceito de classe e de objeto, portanto, isso só mais à frente já me é que costumo explicar. Mas é bom ir já dando esta luz, o que é um objeto, o que é uma classe. Depois estou aqui a falar destas coisas, assim. Agora uma função então seria... É assim, a classe implementa muitas funções, tem ali implementado muitas funções. Portanto, a classe é a receita que diz, eu para misturar os ingredientes tenho que primeiro misturar este com este, e depois este com este. Portanto, isso pode ser uma função que é misturar os ingredientes. Depois, quando eu crio a variável, então eu tenho ali isso tudo feito. Eu tenho ali as funções para misturar os ingredientes, a função para não sei quantos. Portanto, vamos criar aqui o objeto, tipo grect, parênteses. E agora, ao criar o objeto, eu envio já valores para o objeto. Quais são esses valores? Vamos à documentação. Eu vou utilizar estes. Portanto, para utilizarem as classes, têm que estar sempre com a documentação, que é para saberem o que é que têm que enviar. Portanto, é assim, ninguém está a decorar as classes nem os métodos que existem. Porque isso, hoje são uns, amanhã são outros, isso muda.
Eu cheguei a dar aqui uma disciplina onde a documentação eram cerca de 1000 classes. A documentação era cerca de 1000 classes. Cada classe tinha cerca de 1000 métodos. Portanto, estava de mais de 10.000 folhas de documentação. Portanto, isso no semestre. É lógico que a pessoa não utiliza aquelas coisas todas. Mas só para mostrar que a documentação é assim uma coisa brutal. Nós estamos aqui numa disciplina onde estamos a utilizar meio de coisinhas só. Portanto, a documentação tem que estar sempre aqui ao lado para a pessoa conseguir programar. Portanto, eu copiei o que é que o construtor recebe isto tudo. E então eu vou aqui atribuir valores às variáveis. O x pode ser a posição 100. O y também posso colocar na posição 100. A largura vou colocar 200. A altura vou colocar 200. Ok, então o que é que eu vou fazer? E vou criar um retângulo que vai ficar na posição 100, 100. A altura, a largura 200. Portanto, eu estou a criar um quadrado. E agora vamos então adicionar o quadrado à janela. Super.add, o nome é square 0. Portanto, este é o quadrado número 0. Compilar e executar. Diga uma coisa. Sim. Não podia fazer isso aí, não? Portanto, do argumento, dar os valores aí. Sim, a pessoa podia dar aqui os valores todos, isso podia. Mas é assim, mas Qual é que pode usar variáveis em mais sítios? sim, assim pode usar variáveis em mais sítios. E depois é assim. Depois de usar variáveis em mais sítios, ele tem só num sítio. Depois serve para todos. Assim, depois vamos ver daqui a pouco que é útil ter as variáveis e não os valores. Sim. Por exemplo. Sim, com o Google For, e assim, nós a seguir vamos fazer mais quadrados e vamos ver que, tendo as variáveis, as coisas ficam limpas. Se a pessoa colocasse valores, ficava uma confusão. Depois aparecia ali valores que ninguém percebia o que lá estava. Portanto, com os próximos quadrados, vamos ver que realmente as variáveis ajudam muito. Porque assim a pessoa olha para o código, consegue ler, consegue perceber o que está a fazer. E depois há outra coisa que é, se eu aqui colocar valores, o que acontece? Eu olhando para o código e eu não faço a mínima ideia que são esses valores. Eu assim como tenho variáveis, eu sei que estou a enviar o x, o y, a largura e a altura. Eu aqui assim tenho muito mais informação do que estar a enviar valores. E em programação 1, eu prefiro que o código seja legível, em vez de estar otimizado para muitas coisas. Portanto, aqui eu quero que o código seja legível. Que eu olho para o código e consiga ler isto facilmente. É que vocês fazem aqui 2, 3 trabalhos, só que depois eu tenho que ler esses trabalhos vezes 50 ou 60 alunos. Portanto, e sem que ler isso, é bom que consiga ler rápido. E para ser rápido tem que ser legível. Portanto, ali quando nós vamos desenhar o G-RET, como estamos a dizer, ali em vez de pormos o disk.add, pomos o super. Super.add. É assim, nos anos anteriores, nós nunca utilizámos o super. Nos anos anteriores nunca utilizámos o super. Assim, nunca utilizámos. Só que depois acontece é que, assim, os alunos, é assim, nós obrigávamos os alunos a colocar sempre o disse, antes de cada método colocar o disse. Só que os alunos não percebiam porque é que o disse. O que é que o disse estava lá a fazer. Não percebiam. Então eu este ano alterei várias coisas, então decidi, ok, eu vou começar a utilizar o super e assim faço a separação entre os métodos que são herdados. Portanto, este super significa que este método add está aqui na superclasse. Portanto, está aqui na superclasse. E não é um método local. Porquê? Porque eu posso ter que o método add.
Imagina que eu agora chego aqui e crio o método add. Public void add via object. E depois eu perceber o outro. E agora tenho aqui um quadro de código. Portanto, isto é via GObject. Estava a pensar noutras coisas. Ok. Portanto, eu tenho o método add aqui. E agora o que acontece? Aqui eu posso chamar este método de baixo. Ou então chamar o método herdado aqui. Se eu colocar this, compilar, aceita, estou a chamar o método de baixo. Com o super estou a chamar o método de cima. O problema de utilizar o this é que eu ao utilizar o this, então o compilador vai-me procurar este método inicialmente dentro desta classe. Se não existir, então é que vai à herança. É que vai à superclasse, à procura, como disse. Com o super ele vai diretamente à herança. Portanto já não procura aqui. Portanto é importante colocar no this e o super, que assim faz logo a separação entre métodos que estão dentro da própria classe ou métodos superorientados. Se não encontrar nessa, ele vai procurar Vai procurar na herança, sim. Portanto, como disse, ou sem o disse, a mesma coisa. Portanto, quando temos um método, se o método não existir na própria classe, vai procurar na herança. Mas agora, claro, o this e o super estamos a adicionar uma informação extra aqui ao código. Para ficar mais legível. Então, se eu colocar o this, eu sei que em princípio, o que estou a dizer é, ok, o método é desta classe. Mas mesmo como eu disse, ele vai procurar na herança se não existir aqui. Mesmo como eu disse. Mas com o super ele já está procurando na herança. Portanto, ao colocar super, okay, estamos a dar mais informação. Portanto, estamos aqui a dar a informação útil que é, ok, procura-me só na herança, não procures aqui. Portanto, estamos logo a otimizar a procura do compilador. E quem for ler o código fica mais legível. Mas assim não usa mais memória cortada e ir buscar a tudo, em vez de ir buscar só aquele pedaço? Ok, essa questão de memória, assim, geralmente a questão de memória otimiza-se de forma diferente. Portanto, aqui essa questão não se coloca muito. Porquê? O que acontece? Antigamente, quando estávamos a programar, o que é que fazíamos? Nós tínhamos um problema grande. Então, a gente criava inicialmente, por exemplo, o menu que seria as opções necessárias para resolver esse problema. Depois do menu, então a primeira opção ia resolver um certo problema. Então íamos chamar um método, depois esse método ia chamar outros. Portanto, fazíamos uma composição a partir do início. Quando estávamos a programar o andado de objetos, fazíamos uma coisa diferente, que é, temos um problema, vamos começar com coisas muito pequeninas, e depois a gente cria uma classe que faz poucas coisas, depois cria uma classe que incrementa as coisas que esta faz, cria outra classe que utiliza objetos de outras. Portanto, estamos a criar uma coisa ao contrário. Que é, estamos a pegar, a partir de coisas pequenininhas, estamos a criar uma coisa grande. Na programação funcional normal faz-se o contrário. Que a gente começa a criar as funções principais, e depois de criar as funções principais, começa a criar funções mais pequenas, e mais pequenas, até conseguir fazer com que a função principal funcione. Aqui a gente está tocando ao contrário. Mas assim, para herança à série, vamos dar em programação 2. Herança à série, damos em programação 2. Aqui, estamos a utilizar a herança só para acrescentar novas funcionalidades às classes, mais nada. Mais dúvidas sobre o código? Não? Está a funcionar? Está. Um quadrado, posição 100, 100. Portanto, o 0, 0 é o canto superior esquerdo. 100 assim, 100 assim. Temos aqui o quadrado. Ora bem, agora vai fazer o seguinte.
Isto posso apagar e quero que o Paint. Portanto, nós temos um quadrado, 200 por 200, e agora eu vou querer um quadrado aqui, adicionar aqui mais um quadrado, vou querer adicionar outro quadrado aqui, em cima, outro aqui, e outro aqui. Portanto, o de fora é o square 0 e este preto square 1, square 2, square 3, square 4. Portanto, os nomes que vamos dar aqui, portanto, isto vai ser square 1, este é o square 1, este vai ser o square 2, square 3 e este o square 4. Ok, vamos fazer isto em termos de código. Podem fazer, que é simples. É só façam um copy-paste daquelas duas linhas. É assim, antes de fazerem assim, eu vou fazer este, depois vocês comigo fazem os outros. Portanto, eu vou fazer o 4, depois vocês fazem os outros. Então, vamos dar para a figura. O x e y é esta posição. Certo? X é esta posição. Esta posição aqui, em termos de x, é o x mais metade da largura do outro. Em termos do y, é o y normal. E este aqui assim. Em termos de x, é o x mais metade da largura. Em termos de y, metade da altura. Y mais metade da altura. Significa x mais x dividido por 2. X mais a largura dividido por 2. Assim, eu vou fazer para isto e vocês fazem para os outros. Que é só depois alterar ali as coordenadas. Eu vou copiar estas duas linhas. Deixo aqui um espaço em branco para os restantes. Eu quero o quadrado número 4, o square 4. O x é o x mais a largura a dividir por 2. O y é o y mais a altura a dividir por 2. A largura, quanto é que é a largura do lado pequeno? É a largura dividido por 2. A largura do quadrado grande dividido por 2 é uma coisa para a altura. Temos aqui o código para fazer o quadrado 4. Agora copiam isto 3 vezes e alteram, se for necessário. Portanto, eu vou só executar isto. Portanto, neste momento, o que vão obter é isto. O quadrado grande e o quadrado número 4. Podem agora fazer os outros quadrados.
Isso é um caso, não é? Só vai mudar é o X e os Y, não é? Sim, só o X e o Z muda. A largura e a altura é sempre igual. A largura e a altura é sempre dividido por 2, porque quer dizer pequeninos. Sim. É tudo bem. Sim, E agora vou fazer o jogo. sim. Qual é a dúvida? Sim. Não percebi bem como funciona a escolher. É assim, para o primeiro parâmetro e o segundo é a posição X e o Y. Sim, isso mas depois a modificação. Sim, é a modificação, portanto. É fácil de dividir em. Não, é assim, portanto, o dividir por 2 tem que aparecer sempre aqui. Dividir por 2, exceto o primeiro, dividir por 2, dividir por 2. Portanto, a altura da largura é sempre dividir por 2. É metade mais ou menos. Daí é sempre dividir por 2. Não basta também. Portanto, aqui por 2, este aqui é a largura. Portanto, perdão um bocadinho. O 4 está dado quadro. É o X mais metade da largura. A largura dividido por 2x mais a largura dividido por 2. Tens que alterar o X e o Y, tens que alterar isto e isto. Os dois valores estão no quadro. Assim aqui. Aqui, o square 2 há de ser este comprimento mais metade deste. O square 2, assim, o comprimento e a largura é sempre para a posição. Em termos de x, é o x mais a largura dividido por 2. Exatamente. Em termos de y, é só o y normal. Só opção humana. É cá para cima. O y é contado de cima. Portanto, esta distância daqui até aqui é a mesma que daqui até aqui. Eu estava a ver a distância do eixo. Olha isto. Certo, ok. Não sei qual é o Isso não acaba assim. Especialmente Aqui, as posições destes agora. Aqui, este não é? 540 para lá, isso aqui é. A posição 1, isto é o x, y. Até a coordenada fica no x, y. Portanto, o 1, coloca x, vírgula, y, vírgula. X, vírgula, y, vírgula. Portanto, isso é o parâmetro. Y. Agora, y vírgula square. Agora, a largura é a largura que temos do grande a dividir por 2. A largura é antes. Vai dividir por 2, vírgula. Agora a altura é o 8 a dividir por 2. Portanto, se isto tudo Ou seja, este é o 8 e este aqui é é a altura. altura. Portanto, metade, não é? É metade, é
todos os quadrados têm o mesmo tamanho, que é largura dividido por 2, altura dividido por 2. Agora as posições. Esta posição é o x mais a largura a dividir por 2. O y é o mesmo, o que dá de cima, não é? Este tamanho é o mesmo deste. Mesmo y. Para fazer este, o x, e isto é o mesmo que isto, o x é o mesmo, o y aumenta. É o y mais a altura a dividir por 2. Este aqui assim é o que está no quadro. O x é x mais largura dividido por 2. O y dividido por 2. O y é o y mais altura dividido por 2. Então penso as coordenadas todas, agora só colocar as coordenadas todas. E tem que O X dá a posição, né? O X dá a posição. sim. É. Do x, que é a posição que temos no eixo do x. Então temos o x inicial, podemos fazer esses dois coisas. Ok. Eu quero neste aqui, a altura Mas espera aí, este depois estão iguais. Sim. Não pode ser. Portanto, este aqui assim é o número 1. O número 2 é o x mais largura dividido por 2. Vamos para a frente. Sim. Está a dar aqui é. Sim, do que deve Está, tem 2 à Sim, frente. essa vida 2 já mostra Não dá tudo. para Sim, ver. não para ver. Só se mudasse a Sim, cor. é. Portanto, aqui assim é x mais Sim, mas a largura dividido por 2. O y dividido por 2. Ok, agora o 3. Portanto, 1, 2, 3. O 3 é o que está aqui embaixo. O 3 em termos de x, eu chego a x normal, portanto não tenho ali. Vou fazer só o x. O y é o y mais a altura dividido por 2. É aí que é dividido por 2, que é a altura, não a largura. Y mais aí, que é a altura, é dividido por 2. O último quanto está? Era o que é 1 quadro. E está. Já Fiz. Então, eu vou só colocar e depois vamos avançar. Vou copiar isto. Portanto, o 1 fica na posição x, y. o I sem bando. Isso mesmo? Certo? Agora 2. 2 é o x mais a largura dividido por 2, o y é só o O y. Y é só o I, exatamente. Divide igual. Ok, o resto é igual. O 3. Um terceiro de baixo, o x é só o x. E o y é o y mais a altura dividido por 2. Está tudo feito. Compilar. E é isto. Há dúvidas nas contas? E só tem o square form. Portanto, se calhar faltam aí alguns dividido por 2 no x ou no y. Não, eu tenho dois quadrados. Sim. Depois dos quadrados que iam estar em 4, saltam um fora. Não, se passa. Porque é uma das coordenadas que está. Dentro do X. Mas
o código. No primeiro é XY, no segundo é X mais o valor de 2Y, no terceiro. Espera, o primeiro é só X segundo. Mas eu mudei aqui o G, apaga essa parte aqui assim. X mais a largura. Dividido por 2. Não paga isto tudo? Você pega isso tudo assim. Primeiro é só XY. Depois largura e altura e depois está correto. O segundo é o X mais largura dividido por 2. Aqui largura dividido por 2. Chega a um ponto que começa a variar. Y está correto. O terceiro fica de baixo. O X é só X. Paga aí mais. O Y, sim, é o Y máximo da altura dividido por 2. E o 4 é tão correto, digo assim que não está correto. Qual é a diferença entre super e Isso? O super quer dizer que estamos a chamar de um método isolado. A super classe. e polaridade O que é isso? Assim, quando eu estou a criar uma classe, portanto eu estou a criar uma receita. Eu posso criar a receita, imagina que eu quero um bolo de chocolate. Eu quero criar uma receita de um bolo de chocolate. Eu posso pegar numa folha em branco e criar a receita a partir da folha em branco. Começo a escrever coisas todas. Ora bem, mas como alguém me deu uma receita de bolo de chocolate, eu olhei para a receita, que se calhar serve, mas quero melhorar esta receita. Então eu começo a fazer a minha receita à custa de uma já existente. Portanto, quer dizer que eu tenho já coisas feitas. Isso acontece que é, quando eu chamo um método, eu tenho que dizer, este método está algures nesta receita. Eu quero um ingrediente não sei quanto que está algures numa receita. Aqui a receita é a classe. Portanto, eu, dentro dessa classe, tenho o método run e nesse momento tenho aqui o método add. Ok, mas se eu pegar este método add, isto funciona à mesma. Isto quer dizer que eu, quando estou aqui a chamar o método add, este método add tem que estar algures. Então, eu aqui ao criar a minha classe, se eu tivesse só isto, sem esta parte aqui, eu estava a criar uma classe a partir de uma folha em branco. Portanto, é uma coisa criar a receita a partir de uma folha em branco. Mas neste caso, o que eu estou aqui a fazer é, o extend diz que eu estou a criar esta classe, mas estou a receber todas, através do processo de herança, estou a receber todas as funções que estão aqui dentro. E aqui isto tem muitas funções. Esta é uma classe. Assim, uma livraria, uma biblioteca, é um conjunto de classes. Portanto, eu estou a receber todos os métodos que estão aqui ou que estão para trás. Portanto, quando se criou esta classe foi criada à custa de outras coisas já existentes. Portanto, alguns no fim, aqui, desta sequência, aparece a folha em branco. Portanto, alguém começou com folha em branco, depois alguém criou uma nova folha à custa da anterior, sempre assim. Portanto, eu quando faço super, estou a dizer que este método add tem aqui. E agora eu vou-te mostrar a documentação do Graphics Program e vamos ver que existe lá o método add. Vamos aqui à documentação. Vou tirar o zoom. Graphics Program, está aqui. A classe Graphics Program foi implementada à custa do programa. Esta foi implementada à custa desta, esta foi implementada desta. Por aqui, esta lista toda. Quer dizer que eu consigo utilizar os métodos desta. Eu recebo estes métodos todos por aqui, sim. Quando se for o disso, só vai usar o último. É assim, quando for o disso, eu estou a dizer que eu estou a chamar um método que está na própria classe. E não isso aqui. O super é para estes todos. E agora eu venho aqui assim e vejo. Portanto, a classe Graphics Program tem o método add, que adiciona um objeto à janela. Tem por aqui muitos adds. Tem o wait for click. E depois tem muitos métodos e dados. Agora a lista é enorme. Portanto, aqui chama então os métodos principais. Mas agora, se formos a cada uma destas classes, a gente vê os métodos todos em pormenor. Temos listas e listas e listas de métodos que podemos utilizar.
Já agora, no trabalho prático, o que acontece? No trabalho prático, todas as classes, posso aqui o Graphics, CTurtle, está aqui no fim. Nós temos esta classe CTurtle. Desta classe CTurtle, depois tem aqui vários métodos, andar para a frente, uma certa distância, colocar a caneta em baixo, levantar a caneta, rodar para a direita, alterar a cor, alterar o tamanho, a velocidade da tartaruga, mostrar a tartaruga, esconder a tartaruga. Temos aqui muitos métodos. O que nós estamos a fazer é, estamos no nosso trabalho, aquela classe Special Turtle, não que foi dada aquela classe, é uma classe que vai ter mais métodos que esta. Então, estamos a criar uma classe à custa desta. Portanto, aquela classe vai ter todos os métodos que esta classe tem, mais todos os que forem adicionados. Já agora, eu vou só fazer uma pausa, vou-te mostrar isso, e depois avanço aqui com o guia. Bem, esta classe aqui é assim. Portanto, esta classe é o GTurtle. Quer dizer que eu, a partir daqui, consigo chamar todos os métodos que eu criei aqui, mais todos que foram herdados. Eu vou fazer isto. Eu vou aqui criar um objeto. Eu tenho que enviar uma coisa qualquer. Isto não funcionou. Altura, largura, ponto inicial. Ponto inicial pode ser 00. Aqui é difícil fazer isto porque esta classe depois quer uma janela gráfica e não uma janela. Mas aqui com este coisa, mas eu posso pegar aqui numa outra classe qualquer. Um outro exemplo qualquer. E a P2. Ora bem, por exemplo, aqui o drawing. Vamos olhar aqui para o drawing. A classe drawing tem o quê? Tem o método run e mais nada. Esta é uma classe básica. Close. Eu vou criar um objeto. New drawing. Está aqui o objeto. E agora vamos ver quais são os métodos que posso chamar. Posso chamar o método run. Ou então posso chamar os métodos que foram herdados diretos do programa. Tenho os métodos todos, e mais métodos. Posso andar por aqui a ver milhares de métodos que andam por aqui, que são herdados. Listas e listas de métodos que tem por aqui. O run é o único que está lá. Sim, o run é o único, portanto, este que está aqui, este é o único que está dentro da própria classe. Já está percebido? Ora bem, temos aqui estes quadrados todos. Agora, por exemplo, vamos alterar a cor do fundo dos quadrados. Como é que se altera a cor do fundo dos quadrados? Temos que enviar a documentação. Vamos à documentação, ver quais são os métodos que temos para alterar. Vamos à documentação. Classe GRECT. Temos aqui agora os métodos todos. Ora bem, obter a margem à volta, obter a cor do fundo, obter a altura, obter o tamanho, obter a largura, verificar se está preenchido ou não, métodos para alterar a escala, alterar o ponto inicial e a largura e a altura. Portanto, depois está criado e posso alterá-los com estes métodos. Alterar a cor do fundo. Portanto, isto permite dizer qual é a cor do fundo, permite especificar qual é a cor do fundo. Se agora a cor do fundo vai ser esta. Mas para que ele preencha o fundo, temos que chamar este método. Set field a true.
Se a gente colocar, se a gente fizer 7 fios da true, ele coloca ao fundo. Se fizer 7 fios da false, ele retira ao fundo. Portanto, temos que primeiro dar a cor e depois dizer que a ordem é diferente, mas temos que fazer sempre estas ações. Que é dar a cor e dizer se queremos ou não que ele coloque a cor. Senão ele não coloca. Não associa nada. Não, depois a promoção ele não coloca a cor. E o final o quê? Outra dá a cor. E esta deixa ligar e desligar. Sim. Portanto, nós aqui indicamos qual é a cor que queremos para o fundo e aqui temos que dizer se queremos ou não colocar o fundo. Portanto, se a gente disser true, ele coloca o fundo. Se colocar a false, não coloca o fundo. Ok, depois tínhamos por aqui muitos mais métodos, move, getX, getY, obter cor, alterar a cor da margem. Temos por aqui muitos outros métodos que são herdados. Diminuir, então já podemos continuar aqui a programação. Ora bem, eu vou querer colocar uma cor aleatória. Como é que se colocam cores aleatórias? Random qualquer coisa, não? Sim, qual é o nome da classe? Random Generator. Random Generator. Ok, então vamos lá. Criar aqui um objeto tipo Random Generator. Ok, tenho aqui um objeto. Agora eu posso pedir a este objeto ou uma cor aleatória, ou um número aleatório. Este objeto agora permite dar valores aleatórios. Vamos então agora alterar a cor do fundo do square 0, do quadrado maior. Então vamos fazer square 0, ponto. Vamos agora chamar o método. E o método está aqui que é o setFillColor. setFillColor. Aparente. E agora vamos enviar uma cor. Vamos aqui ao objeto rand e pede o next color. Portanto, obter a próxima cor. E essa cor que se envia, então, como sendo a cor de fundo do quadrado 0. Mas, além disto, temos que dizer que queremos que o fundo fique visível, não é? Que ele aplique o fundo. Então, faz square 0.setFilled a true. Portanto, aplicar a cor do fundo. Portanto, estes dois métodos andam sempre juntos. E não se devia meter primeiro o É assim, é em diferente ordem. Aqui é em diferente ordem. É assim, ele não corre tudo ao mesmo tempo. Isso agora só olhando para a programação é que a pessoa consegue ver como é que está implementado e qual é a melhor ordem. Portanto, isto é, nós estamos na classe, isto é Grect. Então, vamos aqui olhar a programação disto. Grect. Ok, tenho aqui, deixa lá ver, não é isto que eu quero. Ora bem, eu estive a copiar o código-fonte disto tudo, mas pelos vistos copiei os certos errado. Então eu copiei para aqui, mas aqui tem os certos errado. Então, mas assim, existe o código-fonte da biblioteca ACM, a pessoa pode ver como é que eles criaram isto tudo. Portanto, existe esse código-fonte todo, eu tenho, mas por acaso não tenho aqui. Ok, isto está, compilar, executar e vamos obter uma cor aleatória sempre que a pessoa executar isto tem uma cor diferente. um quadrado grande. Sim, quadrado grande. Portanto, alteramos a cor do fundo só de quadrado grande. Os outros podem fazer mesmo. E agora faz igual para os outros. Portanto, podem fazer igual para os outros.
Opa. Portanto, agora copiam as duas linhas, estas duas últimas linhas, e fazem igual para os outros. É só copiar todos os últimos. Mete isso num fora e fica tocando piscando que nem um árvore de Natal. Sim, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. No fim dessas 4 horas, vamos chegar ao fora, a raiz e muitas outras coisas. No fim, vamos chegar às luzinhas a pescar de um lado e para o outro, essas coisas. É Natal. O nome desse método é cuxa de retalho. Não, mas nós aqui vamos fazer várias coisas. Vamos criar um método que cria as luzinhas, que é os retângulos, e depois temos métodos de efeitos. A gente escolhe qual é o efeito que quer. Vamos chegar a isso antes. Aqui. É todos os dias. O amigo diz que não conhece o next color. É assim, quando o nome do método é mais do que uma palavra, A segunda a segunda vai dizer o começo. Não fiz mais todos. Está bem. Mais todos também. Sim, cada um. Não, eu fiz mesmo mais todos. Eu tenho que fazer assim. Aqui, tenho que fazer assim. As variáveis não vê. Essa também que é o 1, 0, 0, 1, depois os 2. E um 4, Não disse assim, não. do 0 temos 5. Estão muito fora. É, muito fora. Muito fora. 2, 3, 1 conta com 1, 4, 4. E assim, se não é necessário random generate, não é necessário contamos sempre. Porque assim, a classe random, o random generator, dá muita coisa aleatória, como estou a isso tudo. Sim, mas eu só reconheço linhas. Isto dividem isso no fora. E o clique, que é um comando que é o wait click, não, botar isso esse bloco tem que estar dentro do método, né? E o método coloca esse bloco mais. E no comando do clique, o wait click, se não me engano, vai chamar esse método. Quando você der um clique, ele chama o método. E se der para ficar, a gente pode ficar deve explicar, ficar pegando as coisas dentro do código. Esse bloco não, quando a gente não liga ele no muda, ele dentro do código vai ficar todas as coisas. Eu vou colocar isso aí. Não, eu estava a pensar como é que acaba para sempre que quer mudar as coisas. E eu já estava com a isso. Sempre depois, o Y. Mudar a cor. Não é eu sempre para piscar para cima. Para essa altura, o Y2 Incrementalizar um. Se calhar já é por causa do I mais baixo. É isso. Já temos as coisas.
Não faz aqui, Sabes sabes? que na minha cabeça isto tem assim, a matéria toda E agora o cliente. está organizado bem sempre. Vai ter que gostar. Não alterei. O X é o mesmo, não é? O X é X. Tenho dado. Então vamos aqui ao 1. Portanto, aqui escolher 1. Escolher 1. Y mais Portanto, que é isto? Agora o muda os X. Os X são X. Isso agora é tudo. Já foi bem visto. E o I só o I. Já alterou para tomar para fim. É X mais 20, não é? X mais 20. Isso é. Agora no segundo. Não consigo nem abrir aquilo. Eu não estava a dizer que tem de ser milhões. Tem que ter um. Tem que ter uma coisa para reduzir a velocidade. X é X mais isto. Não é só isto. Não vai para o É por isso Dinheiro, mas também mas ter tido esta pico de tudo. Isto é sempre a graça. não, agora não. Para não sair. Para não ter este vez. E agora o 3, que é cá em baixo. O X. Que são os X. É trocar a bata por orgulho por mesmo. Tu vês isto ao contrário. Qual é que é este X? Então não consigo Nem entrar nenhum na último só traz ponto de partida aqui e aqui. E Eu? aqui. Está a ver que tem a Mas não fiz o coisa. Porquê que eu vou Só basta ter Porque o ar fica sempre bem aqui. Então aqui é Pá, é o nome do aluno, é o curso, nós um 9, o número do aluno, arroba, alunos.pbs. mais pequeno, divides o e fica o X. Vês no YouTube aí que tem lá, também pode ser. Também pode ser. E só divides algo e ele Também pode ser o que eu fiz. É a origem deste transfino. Diz? Tem um vídeo no YouTube para poder ligar a dobra. Não, é só na mão. Aqui no IPB. É a mesma coisa. Tem lá. Quem fez isso foi um colega nosso. Foi o 3 é cada uma das pessoas. Não. Se souber o número que usou, não Não, preciso dar muito Não sei você. porque é que não Que está. normalmente é teu número de vida. Não Parecida. é 919. Não, 919. 919 o número do teu. Portanto, aqui o que se pretendia a seguir era copiar estas duas linhas, mais 3 vezes, e agora alterar só aqui os números. 1, 2, 3, ainda falta 1, que ainda temos o 4. 4. E não se mexe mais nada. Portanto, a gente utiliza sempre o mesmo objeto para obter cores aleatórias. E como meti por baixo de cada um, depois faltava um random. Random generation Sim. lá em cima, depois já não estava a dar. Se puder passar isto lá para Tive que cima. passar tudo para cima. Só tínhamos mais do que 20 linhas. Sim, mas é assim, neste momento vamos fazer tudo no método random. E depois vamos começar a dividir. Ora bem, nós já temos os objetos criados, já colocámos um fundo nos quadrados todos, e agora o que eu vou querer é fazer animação. Agora animar isto.
Ora, como é que isto vai animar? Vamos escolher coisas aleatórias. Coisas aleatórias não. Agora vou querer o seguinte. Eu vou querer o seguinte. Eu vou escolher duas coisas aleatórias. Vou colocar no quadrado 1 e no quadrado 3 uma das cores. Os outros dois vou colocar outras duas cores. Eu vou sempre repetindo isto. Escolho duas novas coisas aleatórias, coloco naqueles, mais duas aleatórias, mais outra aleatória, coloco ali. Portanto, São aleatórios, mas repetem. Sim, mas repetem. Portanto, eu escolho só duas cores e preencho nos quadros quadrados. 2 a 2. 2 a 2. Sim, portanto, isso na diagonal. Portanto, é isso que vamos fazer agora. Ora, o que é que precisamos? Precisamos de, por exemplo, agora, portanto, eu vou escolher duas coisas aleatórias. Color C1 igual rand.nextColor. Ok, tenho aqui a primeira cor aleatória. O C2 é a mesma coisa, copy-paste. Ok, tenho aqui duas cores aleatórias. Portanto, eu vou colocar a cor 1 no square 1 e square 3. Portanto, no square 1 e no square 4, não é no 1 e 3, é 1 e 4. 1 e 4 e depois é outro 2 e 3. Então, square 1 vai ter a cor C1. E o square 4 vai ter também a cor C1. Estamos no lado de cima. Sim. Assim, eu copiei este lado de cima e depois aqui fiz um copy-paste para baixo. Ora bem, agora eu vou querer fazer uma pausa para isto não ser tudo instantâneo. Vou fazer uma pausa entre trocar as cores de um e do outro. Portanto, eu vou colocar aqui uma pausa. Super ponto. Como é que eu crio uma pausa? Wait e click. Não, wait for click é ficar à frente de um pontinho. Temos que ver lá no documento. Ok, é só ir à documentação. Portanto, era essa a resposta que eu queria, é enviar a documentação. Documentação, qual é a classe que queremos enviar? Não, eu fiz super ponto. Se eu fiz super ponto, qual é a classe? Graphics Program. Ok, temos aqui Graphics Program, aqui alguns. E existe um método chamado pulse. Pulse que recebe um valor em milissegundos. Portanto, se eu colocar 1000, dá um segundo. Graphics Program. Portanto, o Graphics Program está aqui no ACM Program. Também se aqui é o ACM Program, depois aparece logo aqui o Graphics Program. Pulse. Código. Continuar. Meio segundo. É. 500 milissegundos. Ora bem, hoje de manhã perguntaram porque é que eu colocava os comentários assim. Com barra asterisco depois asterisco barra. Sim, é início e fim, mas isto é portanto, assim, este tipo de comentário é um comentário multilinha. Portanto, se eu retirar aqui um asterisco é a mesma coisa. Isto são comentários multilinha. Quer dizer que eu posso começar numa linha e termino noutra linha. Portanto, tenho que comentar várias linhas. Portanto, eu podia como fazer aqui, barra asterisco, aqui assim, asterisco, barra, portanto, isto tudo está no comentário. E agora faço compilar, eles dão um erro. Faltaria outro asterisco. Pois, não tem de ser 2, não é?
Não, um chega. Não, dá. Um chega. Só que não pode fazer comentários Eu não posso ter um comentário multilinha dentro de um comentário multilinha. Portanto, devido a este, ele dá erro devido a isto. Vou ter aqui. Eu aqui devia ter barra só. Então temos que E assim funciona. pelo meio barras. Sim, assim funciona. É assim, eu aqui nas aulas, geralmente, utilizo este comentário só por uma coisa, por ficar azul. Porque depois os outros ficam assim e mal se vê. É só por isso. Porque o certo é este. Professor, desculpa, também esse comentário serve para o Javadoc. Esse tipo Sim, de sim, sim, comentário. isso é para o Javadoc. É assim, isto funciona para o Javadoc só se estiver fora dos métodos do método da Sim, classe. sim. Ok, mas assim, quando fica o comentário normal, que fica assim, sabe? Às vezes lá no fim não se vê. Consegue ver. Então coloco só o outro comentário para ser mais legível. Ora, o que é que falta agora? Agora falta alterar a cor do quadrado 2 e 3. Portanto, é só copiar isto, copiar estas duas linhas, cola duas linhas aqui. Portanto, agora é do 2 e do 3. E agora a cor, em vez de ser a 1, vai ser a cor 2. 2 e 2. E agora eu quero repetir isto 5 vezes. Um ciclo fora aqui, à volta disto. Agora um ciclo fora à volta disto tudo. Fora. Int count igual a 0. Portanto, o contador começa em 0. Isto vai fazer enquanto o contador menor que 5. Count mais. Abrir chaveta. E fecha a chaveta aqui assim. No fim do código que quero repetir. 10 ou 5? Vamos colocar também uma pausa aqui no fim. Colocar uma pausa de 1 segundo aqui no fim. Colocar uma pausa de 1 segundo no fim. Portanto, ele altera a cor do quadrado 1 e 4, faz uma pausa meio segundo, altera do 2 e do 3, faz uma pausa de 1 segundo e depois é que volta a alterar. Bonito. Acabou com a bandeira do Barcelona aqui. Estranho. a mudar os quadros. E assim que vai ficando. É assim, aqui, depois de baixo, o quadrado é o 2 e o 3, e a cor é a cor 2. São cor 2, square 2 e square 3. Estamos aqui a dar um bastante de cima. Qual é o fundo do quadrado? Cannot find the single class color. Color, que é o tipo de classe que é uma classe que é sem minúsculo. Esse é o lugar que sem tem mais minúsculo. porque deixar para minúsculo. Não está aqui para cá. Ok, está certo. Cannot find color, é o tipo de dados que começam a ter minúsculo. Cola sim, color é minúsculo. Mas primeiro pede o ponto e vírgula. Aí, ponto e vírgula spec. For, nesse caso, igual a 0, ponto e vírgula aqui. Isto é tudo ponto e vírgula. Agora, aqui, o meu está fechado. Fora. Faz aqui, depois faz o outro, faz O meu faz este sempre ao branco. e é só aqui assim que Só para ver se eu mudo de jeito. assim que há o outro e depois faz a parte. Depois não sei isso, depois a pessoa consegue Tudo aquilo é o 4. Uma moto aqui o código. Mas tu vai fazer o 4. Square 4. Coluna. Sim. Já vem aqui.
aqui assim, o problema é que aqui assim, falta o tetraturlinhos para 4. Porque assim, falta 7 segundos a true. Porque assim, eu estou, e o quarto, eu do princípio que isto já foi colocado a true. Percebes? Como o quarto princípio que isto já foi colocado a true, como aqui assim, tu não vais para o 4. Aqui, nesta parte aqui, temos o mesmo aqui. Mas, por exemplo, copy paste para aqui e altera para o 4. Sim, eu fiz isto sempre assim. Eu meti um por baixo de cada um e tem o random generator fica em cima. Tem que fazer o mesmo. Sim, é isso. Pode ter desenvolvidas. Tenho aqui 4. Deixa eu ver. 4. Já está ajustado. Portanto, 3, 9, subir um 4, 2, 3. E lá outra coisa, qual é que quais é que eu estou É o primeiro e o quarto? No outro 2 e 3, foi isso? 2 e 3. Você não colocou o C2. Pro 2 e pro 3 tem que estar o C2. O 2 e o 3 está sim. Agora só experimentar tem a alterar aqui o valor de. Onde é que está aqui? Agora tem este. Sem erro. Parece que eu só repeti uma vez, não foi? Foi. Ora bem, O primeiro está errado. Count número 5, count mais menos. Só o primeiro é que está errado. A partir daí está certo. Sim, o primeiro está errado porque é aleatório, o primeiro não é aleatório. O primeiro é aleatório porque Sim, é igual. mas aí a partir daí está tudo feito. Se eu alterar aqui os Ah, tempos, nem a pausa. O meu mostra que vai ao direto para Está sempre a mudar a cor. Aqui se não estamos com obras Depois já vai direto para dentro. não vais compilar. Vai trocar aí uma data de vezes. Eu não edito, Aí vai tocar aí, velho. auto layout. Já tive para fazer tudo. Ok. Agora bomba aqui para o maluco. E como é que eu faço o sempre? Ou seja, ele aqui repete este 5 vezes. Como é que eu faço um ciclo? Melhor, para ter mais vezes, em vez de 5, colocas aqui mais. Não, eu estou a dizer infinito. Ou seja, está sempre a executar a mesma função. Está sempre a executar isto, apaga-se aqui a condição, é infinito. É infinito. Sim. Portanto, se isto fosse um ciclo infinito, era fazer isto. Isto é um ciclo infinito. Fica tudo vazio. Portanto, isto é um ciclo infinito. Está sempre a repetir. Vou lá brincar com ele.